Muito bem. Então, hoje a gente vai começar a fazer a leitura do livro Criar Filhos Compassivamente. Esse é um projeto idealizado pela doutora Marisa. Quer falar um pouquinho sobre ele, Má? Ah, eu acho que se é uma condição que todos nós temos, é essa. Todos nós somos filhos, né? Todos somos filhos. Então, por que não hoje trazer esse olhar para essa nova geração, né? Para os nossos filhos, a partir de um olhar mais compassivo, né? E aí, com isso, também contribuir com uma sociedade que consegue conviver mais com o diálogo, consegue conviver com mais interação. E com isso ser contribuição mesmo de vida, né, de sociedade, né, dentro de casa, fora de casa. Então, esse livro, Criar Filhos Compassivamente, do Marshall Rosenberg, acredito que tenha muita contribuição para todos nós. Essa é a ideia. Trazer um pouquinho, né, desse conceito da CNV, ou seja, da comunicação não violenta, para esse olhar, né, na fala com as crianças, na fala com os nossos mais próximos seres. Então, vamos começar? Vamos. Quer começar a introdução ou eu começo? Pode começar. Então, vamos lá. Introdução. Há 30 anos, ensino comunicação não violenta para mães e pais. Gostaria de partilhar algumas das coisas que têm sido úteis para mim e para os pais com quem trabalhei. E também quero dividir algumas percepções que tive sobre a maravilhosa e desafiadora missão de criar filhos. Primeiramente, é aconselhável chamar a atenção para o perigo da palavra filho. Se for usada para sugerir um tipo diferente de respeito, diferente daquele que teríamos por alguém não rotulado como filho ou criança. Explicarei melhor o que quero dizer com isso. Nas oficinas de maternagem e paternagem que realizei ao longo dos anos, muitas vezes começava dividindo o grupo em dois. A atividade funcionava assim: um grupo fica em uma sala e outro grupo fica em outra. Ambos recebem a tarefa de escrever em uma folha de papel grande um diálogo com alguém, numa situação conflituosa. Digo a cada grupo qual é o conflito. A única diferença é que para um grupo sinalizo que o conflito se dá com um filho, e para o outro grupo que a discussão é com um adulto, por exemplo, um vizinho. Depois, os grupos se reúnem e juntos contemplamos os diferentes diálogos que escreveram. Num caso, pensando que o outro era um filho, no outro, supondo ser um vizinho. Note que não permito que os grupos discutam entre si sobre quem é a pessoa envolvida. Portanto, os dois grupos pensam que o contexto é o mesmo. Depois que todos leram os diálogos dos dois grupos, pergunto a eles se perceberam alguma diferença quanto ao grau de respeito e compaixão demonstrados em cada um dos casos. Todas as vezes que propus essa atividade, a comunicação do grupo que trabalhava na discussão com um filho sempre era percebida como menos respeitosa e compassiva, quando comparada com o grupo que havia trabalhado com um outro sendo um vizinho. Isso mostra aos dois grupos, de modo doloroso, que é muito fácil desumanizar alguém pelo simples fato de ver essa pessoa como meu filho. Ai! É bem interessante isso, né? Porque é o tal do filtro, né? Um ambiente sem filtro, como desumanizam as pessoas, né? E às vezes eu trago até esse exemplo também numa situação, por exemplo, que esteja dentro do lar, e é naquele almoço de domingo. Aí o filho vai lá e, sem querer, derruba, né? Bate a mão no copo de suco. O suco se esparrama na mesa inteira.
E às vezes, não estou dizendo que isso acontece em todas as casas, mas às vezes a primeira reação é, nossa, né, o tal da mão está com a mão furada, você não presta atenção, e tarará, e aí já vai para cima daquele jeito. Mas suponhamos que quem tenha derrubado o copo de suco tenha sido um amiguinho do filho. Aí a primeira coisa que fala, não se preocupa, eu limpo, eu cuido. Aham. Eu já vi essa cena algumas vezes e é interessante perceber com essa consciência agora o cuidado que às vezes se tem com o outro dentro de um filtro e às vezes dentro do ambiente que a gente sente tanta segurança e proximidade sem filtro, pá, né? Como ele diz aqui, desumanizar. É muita... assim, tanto como filha e como mãe, né? De forma geral, a gente tem uma cobrança, uma expectativa muito grande de perfeição em relação aos nossos filhos, né? Falo por mim, porque eu sentia isso enquanto filha, hoje, né, percebendo dessa forma, e também, obviamente, como foi o que eu recebi, né, o que eu tomei, é assim que eu também me vejo como mãe, querendo que, né, faça certo, que faça direito, que não derruba o suco, que presta atenção na toalha, que... enfim, a cobrança, né, essa expectativa vou de novo falar por mim, principalmente no meu caso. Quem compartilhar dessa mesma experiência, levanta a mãozinha aqui, deixa nos comentários, como diz. Mas, enfim, essa cobrança exagerada que eu percebo, pelo menos nas minhas relações, dessa perfeição. É como se aceitar que o coleguinha derrubou algo no chão, na mesa, é mais fácil realmente para administrar do que, putz, você tinha que dar o exemplo, né? O meu filho, não. Não, você tem que fazer direito, você tem que dar o exemplo, você tem que prestar atenção, né? Claro que, até fazendo aqui sessão terapia, eu me policio, né? E já aconteceram casos assim, de uma frase me tocar muito, né? Esses dias minha filha estava gripada, e aí ela veio falando da sala do meu quarto. Desculpa, mãe, desculpa, mãe. E eu nem vi o que tinha acontecido. E aí ela estava com um rolo de papel higiênico na mão, que desenrolou uma boa parte, assim, sabe? E aí eu olhei e falei, mas você não precisa pedir desculpa. Tá tudo bem, é só a gente enrolar de novo. Mas aí esse desculpa já me acendeu uma luzinha aqui, né? Caramba, ela tá preocupada com o que eu vou achar desse pequeno detalhe que aconteceu aí, né? Então, quantas vezes também a gente não exagera, né? Nessas cobranças, nessa desumanização dos pequeninos. Ai, ai, ai. Bom, seguimos. Nossa própria consciência. Quer ler agora, querida? Quero. Um dia tive uma experiência que realmente me conscientizou do perigo de pensar nas pessoas como filhos crianças. Eu tinha passado um final de semana inteiro trabalhando com dois grupos, uma gangue de rua e o departamento de polícia. Meu papel era de mediador entre esses antagonistas. Muita violência vinha sendo trocada entre eles e me pediram para tentar intermediar uma solução. Depois de passar tanto tempo ali, lidando com a hostilidade mútua entre os membros da gangue e policiais, eu estava exausto. Quando as sessões de mediação terminaram, a caminho de casa, dirigindo o meu carro, pensei comigo mesmo que nunca mais na minha vida queria estar em meio a um conflito. É claro que quando entrei pela porta da cozinha, meus 3 filhos estavam brigando. Expressei minha dor de maneira que recomendamos na comunicação não violenta. Disse como estava me sentindo, quais eram minhas necessidades e fiz meu pedido. Falei da seguinte forma, aos gritos: quando ouço tudo isso que está acontecendo agora entre vocês, fico muito nervoso. De verdade, preciso muito de paz e sossego depois do final de semana que passei. Será que vocês poderiam me dar esse tempo e espaço que estou precisando? Meu filho mais velho olhou para mim e disse: Você quer falar sobre isso? Uau! Muito bem.
Naquele momento, eu o desumanizei na minha mente. Como? Porque pensei, que graça, vejam só, um menino de 9 anos tentando ajudar o pai. Todos nós temos Examine esse de ímpeto perto. de salvador dos pais, né? Examine de perto meu pensamento. Veja como desqualifiquei seu oferecimento por causa de sua idade. Porque o rotulei como criança. Felizmente, percebi na mesma hora o que estava acontecendo em minha cabeça. Talvez tenha tido mais clareza justamente por causa do trabalho que acabara de fazer com a gangue de rua e com a polícia. Algo me mostrou o perigo de pensar nas pessoas em termos de rótulos, ao invés de enxergar sua humanidade. Gente, o tema dos rótulos é um dos meus preferidos. Portanto, em vez de vê-lo como uma criança e pensar, que gracinha, enxerguei um ser humano tentando ajudar outro ser humano que sofre. Ele disse em voz alta, sim, gostaria de falar a respeito. Os 3 me seguiram. Vamos para outra sala e me ouviram enquanto eu abri o coração para sentir toda a dor por aquilo que havia assistido. As pessoas podem chegar ao ponto de querer ferir os outros simplesmente porque não foram treinadas para enxergar a humanidade daquele outro ser. Depois de falar sobre isso durante 45 minutos, me senti ótimo e me lembro de ter ligado o som e de dançarmos como loucos por um tempinho. Nossa, muito bom. É. Muito bom. E também, eu acho que colocar nesse lugar de aprendizagem, porque nós aprendemos a maternagem, né, e a paternagem, esse é o intuito do livro, né, maternagem e paternagem na perspectiva da comunicação não violenta. A gente aprende a maternagem quando a gente se torna mãe, aprende a ser pai quando se torna pai. E se abrir para essa riqueza que eles nos ensinam, não quer dizer esse olhar de igual ou que está desrespeitando a hierarquia, mas para mim é se abrir mesmo para a riqueza daquilo que eu estou vivendo e que eu não sabia antes. Eu não, por mais que eu lisse 1000 livros de maternidade, até a maternidade acontecer, a experiência, né, a vivência, não tem como isso, né, existir. Então eu gostei muito desse olhar dessa perspectiva que ele não está dizendo uma visão de hierarquia, né? Mas o quanto a gente aprende também, pode aprender com os filhos quando as coisas acontecem e a forma que eles veem o mundo e a gente poder também ir com esse lugar. E aí, esse exemplo que ele trouxe, né? No final ficou todo mundo dançando. É curioso isso, você fala assim, me vem uma imagem, né? Que a impressão que dá é que quando a gente se torna mãe, falar de mãe, mas talvez sirva para os pais também, é como se a gente subisse num pedestal, né? Num degrau da carreira. Cheguei a um posto, a um cargo dentro da empresa, família, da instituição Isso. familiar, e deste lugar, deste posto, eu que mando. E quem disse que um líder não aprende? Quem disse que ali é o topo e acabou? Não, não acabou. Se aprende com o que a gente vive. E o que é a vida agora? A vida agora é uma criança de 9 anos querendo me ensinar algo. Algo que só é possível ser ensinado por uma criança de 9 anos. Exatamente. Não estou dizendo que a criança Sabe está no mais. mesmo nível de hierarquia. Não é isso. Mas ela está ali apresentando algo. Né? É a vida acontecendo diante dos nossos olhos. E aí, o que é que a vida está me apresentando agora? Tomou, mamãe? Ou, né? Isso você não sabia enquanto jovem, solteira ou não, sem filhos, né? Tem Que filhos, só é exatamente. possível saber com esta nova experiência, com este novo cargo, digamos assim. Um paralelo mesmo com empresa, né? Eu lembro que quando eu tive a minha primeira estagiária, a primeira pessoa que eu liderei na vida, a dificuldade que eu tinha de delegar, de entregar uma planilha, de confiar que ela ia fazer um bom relatório, né? E eu tive que aprender isso, a confiar,
Não ficou nas cores que eu queria, não ficou do jeito que eu faria, mas foi o jeito que ela fez. E a partir dali dá uma orientação, né? Então, assim, é um lugar de aprendizado, tanto para quem está, né, para o subordinado, ou no nosso caso, no tema aqui dos filhos, que são menores, sim, mas muito aprendizado para a gente, do lugar de mãe, do lugar de líder. X. Muito legal. Agora, é engraçado esse benchmark, né? Porque primeiro ele fez. Se a gente quiser assustar as pessoas que ainda não têm filhos, ó, um benchmark é trabalhar primeiro com gangues de rua, policiais. depois a gente vem para dentro de casa ver se a lição foi bem aprendida. Exatamente isso. Ai, caramba, vamos lá. Próxima parte. Nossa educação como pais. Todavia, não estou dizendo que devemos parar de usar palavras filho, criança, para comunicar de modo rápido que estamos falando de alguém de certa idade. Refiro-me às ocasiões em que permitimos que os rótulos como esses nos impeçam de ver a outra pessoa como um ser humano. O que nos leva a desumanizar o outro por causa das coisas que nossa cultura nos ensina sobre crianças. Permita que eu demonstre as consequências daquilo que estou afirmando e como o rótulo criança pode nos conduzir a um comportamento bastante infeliz. Segundo a maneira como fui educado a pensar sobre criação de filhos, o trabalho de um pai ou mãe é fazer que as crianças se comportem bem. Veja, na cultura em que fui educado, se você se torna autoridade, professor ou pai, passa a entender que a sua responsabilidade é fazer com que pessoas rotuladas como filho e criança, aluno, se comportem de determinada maneira. Hoje, percebo que esse é um objetivo que traz consigo a derrota, pois aprendi que quando o nosso objetivo é conseguir que outra pessoa se comporte de determinado modo, ela provavelmente resistirão àquilo que estamos pedindo. Segundo a minha experiência, essa regra vale para pessoas com idade de 2 a 92 anos. Esse objetivo, conseguir o que desejamos da outra pessoa, ou conseguir que faça o que nós queremos, ameaça sua autonomia, seu direito de escolher o que deseja fazer. E sempre que as pessoas sentem que não podem escolher livremente, sua tendência é resistir, mesmo se enxergarem o propósito daquilo que estamos pedindo que sejam normalmente inclinadas a fazer aquilo. É tão forte a necessidade de proteger nossa autonomia que, se percebermos que alguém insiste em seus próprios objetivos, se aquela pessoa age como se acreditasse que sabe o que é melhor para nós e não nos deixa escolha, alternativa de ação, isso estimula nossa resistência. Ai, aqui me pega, porque para mim é autonomia, sabe? Ai, não me poda, não. É exatamente isso. É exatamente isso. Falou que não, já vem isso já convida, né? Mas ontem eu tive um diálogo desse, né? Eu digo que foi um diálogo, mas eu percebi que para outra pessoa já estava entrando um embate, né? Um confronto, e eu vendo como um diálogo, achando uma oportunidade riquíssima de clareza. E eu achei interessante como a pessoa falava insistentemente, mas eu não concordo com você, mas eu não concordo com você. E eu falava, tudo bem. Se eu quisesse que você concordasse, isso seria manipulação. Eu só quero que você compreenda e respeite esse ponto de vista, não tem problema. Mas gera uma resistência também de se querer sempre essa concordância, né? E em relação aos filhos, né, trazendo para esse lado aqui, foi exatamente isso como você trouxe também, né, da autonomia. E às vezes é bem desafiador, né, concordar com essa autonomia.
deles, né? E uma amiga conversando exatamente sobre esse ponto, ela trouxe que ela ficou surpresa com a filha, né? Quando pediu para a filha escolher o sabor da pizza. Aí a filha respondeu: para que eu vou escolher? Você sempre acaba falando para eu comer de outro sabor? Uau! Quantas vezes a gente acaba perguntando: você quer isso, né? Ah, não, mas pega isso aqui que é melhor. Você quer comer Ah, tal você tem coisa? Ah, não, certeza que você mas não como? quer esse? A gente E pergunta, mas induz a outra coisa. são processos de invalidação constante. Exato. Então, é interessante perceber isso, né? É muito curioso, né? Bom, você me conhece já de uma certa longa data e eu já cansei de me declarar aqui a dificuldade que eu tenho de assimilar os conceitos da CNV na minha vida. Eu percebo, mas, né? A gente vai chegar, porque aqui lá no finalzinho do livro a gente fala de uso da força aqui. Enfim, deixa, né, no suspense. E é curioso porque assim, o meu filho agora, ele tá com uma mania de, mas essa é a minha opinião. E eu lembro que a primeira vez que ele falou, eu nem sei do que era, não sei se era alguma coisinha entre ele e a irmã. E aí eu falei, filho, não é assim que fala, né? Dando umas orientações para ser mais cauteloso, mais gentil na maneira de se expressar. A pessoa que tem dificuldade tentando ensinar o outro a falar de uma maneira mais ajeitada. Filho, mas não é assim que fala. Aí ele, não, mas é a minha opinião. E aí eu parei, né, por um momento, e assim, ok, essa é a sua opinião. Agora a gente só precisa reformular as palavras, né? Você tem direito à sua opinião, ela é sua mesmo e é assim que deve ser, né? Porque é muito curioso, esse lance da autonomia, quando que eu empodero, de fato, uma criança para pensar, quando que eu dou recursos para as crianças pensarem e na grande maioria das vezes não, na grande maioria das vezes é como você falou, eu estou induzindo, eu estou manipulando porque eu quero aquela resposta. Eu quero que se comporte assim. Então é para fazer o que eu estou falando. Só que a gente também não ensina a pensar. E aí vai crescer como? Vai crescer como um subordinado que só faz o que o chefe manda, que só respeita o que alguém está falando para fazer e não cria a tal da autonomia para fazer por si próprio, né? Então, assim, como que a gente instiga os nossos filhos a pensarem, né? Por exemplo, quando vem um assuntinho da escola, fulano falou tal coisa para o meu colega. A minha pergunta sempre é: e o que você achou dessa situação? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Como que você se comportou nisso, né? Não, eu fiz tal coisa. Não, eu acho que é tal coisa. Então, porque primeiro tem um momento de parar e refletir sobre o que eu acho sobre isso. Posso ter achado engraçado, posso ter zoado meu amigo também, mas a hora que eu paro para refletir sobre o que eu estou falando e como foi que eu me senti, eu vou para um lugar diferente de apropriação, de percepção, de sentimento, né? E a gente tem, nossa, gente, criança realmente é uma escola, porque eles trazem muitas oportunidades para que a gente possa se observar e também ajudar a dar um Sim, passinho diferente da humanidade, né? exatamente. Eu gosto de trazer isso que você revelou aqui também, das perguntas, né? Esse final de semana mesmo, meu filho estava em pé no braço do sofá, que é fininho, e meu ímpeto, né? E aí eu só falei, o que você acha que vai acontecer se você permanecer aí se apoiando no vidro ainda, né? Tava o sofá da varanda, no vidro. O que você acha que vai acontecer se você continuar fazendo isso que você está fazendo? E aí ele desceu. E eu falei, ufa, porque meu próximo passo já ia ser o desce aí agora, talvez. Isso, Mas é. o convite, eu busco fazer esse convite constantemente. O que você Sim. acha que vai acontecer? Porque desenvolver, eu gosto muito e faz parte da minha profissão, né? Eu sou advogada, então o silogismo, a gente fala, o silogismo lógico jurídico já faz parte da minha personalidade há mais de 20 anos. Então,
Eu não vou dar sua sentença, mas assim, qual a consequência deste ato que você está fazendo? E aí se Aham. segura, porque eu tenho que falar, desce daí agora! É. Então, Em casa funciona mais ou menos assim. Primeiro, eu tenho que trabalhar minha criança interna e com a certeza, minha mãe interna, para não tirar a criança correndo daí, né? Então, primeiro eu tenho que segurar a minha mãe interna, a minha, né? O meu ser mãe, o meu arquétipo mãe. Falar, calma, calma. Agora a gente vai ensinar ele a pensar. O que é que você acha que vai acontecer? Aí, olha o processo que dura coisa de milésimos de segundo na cabeça. milésimos de segundos, O que que você acha que vai acontecer? Aí é um ponto. Se a criatura percebeu e desceu, gostou, tá bem, tá seguro agora, beleza, né? Bora pra pipoca, bora pra pizza, muda de assunto. Agora, se não desce, aí a minha mãe não se aguenta, entendeu? Aí ela vai lá e desce daí agora que eu tô mandando, porque aí já vai para um cuidado, Sim. você vai quebrar o nariz, né? E uma vez, por falar nisso, eu lembrei do Cortella falando da diferença entre a mãe latina e a mãe germânica. Você já viu esse vídeo? Não lembro. É muito curioso. Ele fala assim: Acho que não. a mãe, a mãe germânica diz assim: você pode cair daí. Cuidado, você pode cair. A mãe latina fala assim: você vai cair daí, vai morrer, eu vou ficar sozinha. Já vai para um outro lugar. Ou seja, já, Então, a o criança já. trauma e o drama. Trauma e drama. A mãe germânica dá a opção: você pode cair. Você pode cair daí. Cuidado, né? Ou seja, esse lugar das consequências. É, Eu tenho que, como adulto, para ser autônomo, né? Independente de culturas aí que eu. Enfim. Quando a gente fala de autonomia, é dar esse lugar de percepção, de escolha. Porque se cair, aí tem que entrar a mãe germânica mesmo, né? Você exatamente. tá bem? Você precisa de ajuda? Como eu posso te ajudar? Claro, né, gente? Não vai deixar as crianças pular da janela, mas É isso que eu ia dizer. No, não tem redinha na varanda, o vidro está não, é. escancarado. Não é, pelo amor de Deus. Mas quem é que vai lá tirar a criança do parapeito da janela, entendeu? Quem é que tá indo cuidar dessa criança? É um adulto ou quem está saindo para cuidar dessa criança é a minha criança interna, é uma pessoa desequilibrada interna. É só essa reflexão, entende? Quando a gente for cuidar dos nossos filhos, quem é que se coloca à frente? É o adulto ou é uma outra criança? Só isso. Porque no primeiro momento, muitas vezes, a gente tem que acolher a nossa criança. Para depois eu conseguir lidar com aquela criança que se chama meu filho. Ai, ai, não é fácil. É, muitos são os gatilhos, né? Muitos. Quando entra na questão da maternidade, a primeira que busca se sobressair é a própria criança. E aí são os modelos também. Modelo de talvez de criação, de coisas que eu ouvi, de coisas que acabam repetindo também, enfim. Exato. Vamos para o próximo? Nossa. Limitações da coerção e da punição. Ah, isso aí é para você. Termos jurídicos, pode seguir. Ai, coerção e punição, meu Deus. Serei eternamente grato a meus filhos por me ensinarem a respeito das limitações desse objetivo. Conseguir que outras pessoas façam o que quero. Eles me mostram que, em primeiro lugar, não podia obrigá-los a fazer o que eu queria. Não conseguia obrigá-los a fazer nada. Não conseguia fazê-los guardar o brinquedo de volta na caixa de brinquedos. Não conseguia que arrumassem a cama. Não conseguia obrigá-los a comer. Essa foi uma lição de humildade para mim. Aprender que, como pai, eu não tinha poder. Por algum motivo, eu havia colocado na minha cabeça que cabia ao pai fazer a criança se comportar bem. E ali estavam aquelas criancinhas me ensinando esta lição de humildade, que não se pode obrigá-los a fazer as coisas.
eu consegui apenas fazer com que se arrependessem de não ter feito o que eu mandei. E sempre que fui tolo o bastante para fazê-los se arrepender de não me obedecerem, eles me ofereceram uma segunda lição sobre paternagem e poder, que acabou me mostrando muito valiosa ao longo dos anos. Faziam com que eu me arrependesse de ter feito aquilo. Violência gera violência. Meus filhos me ensinaram que qualquer uso de coerção da minha parte invariavelmente criaria resistência da parte deles. E isso trazia uma qualidade adversarial à nossa ligação. Não desejo ter esse tipo de vínculo com um ser humano algum, mas é especialmente indesejado no caso de meus filhos, os seres humanos que me são mais próximos e pelos quais tenho responsabilidade. Meus filhos são, portanto, as últimas pessoas com quem quero entrar em jogos coercitivos envolvendo punição. Entretanto, esse conceito de punição é muito defendido pela maioria dos pais. Pesquisas indicam que cerca de 80% dos pais norte-americanos acreditam sem reservas na eficácia do castigo físico para crianças. Essa é aproximadamente a mesma porcentagem dos que defendem a pena de morte para criminosos. Havendo uma parcela tão grande da população que defende a punição como justificável e necessária na educação de crianças, tive, ao longo dos anos, bastante oportunidade de discutir essa questão com os pais. E fiquei satisfeito em ver que consegui ajudar muitas pessoas a enxergarem as limitações de qualquer tipo de punição. Para tanto, basta perguntar a si mesmo duas coisas. Pergunta número 1. O que você quer que a criança faça de outro modo? Se pararmos nessa questão, pode parecer, em certas ocasiões, a punição funciona, pois, por meio de ameaça ou aplicação de castigo, certamente conseguiremos, algumas vezes, influenciar a criança a fazer o que queremos. Contudo, ao acrescentar uma segunda pergunta, observei que os pais percebem que a punição nunca funciona. Quais são as motivações que queremos que a criança tenha para agir como desejamos? Essa segunda pergunta nos ajuda a ver que a punição não apenas é ineficaz, como impede que nossos filhos façam as coisas pelos motivos que desejamos. Já que a punição é usada com frequência e considerada justificável, os pais imaginam que o contrário da punição é aquele tipo de permissividade na qual nada fazemos quando as crianças se comportam de maneira divergente aos valores dos pais. Portanto, os pais só conseguem pensar: se eu punir meu filho, estarei abrindo... Se eu não punir, olha isso. Se eu não punir meu filho, estarei abrindo mão de meus próprios valores e simplesmente permitindo a criança fazer o que quer. Conforme mostrarei a seguir, há outras abordagens além da permissividade. Em outras palavras, há alternativas entre deixar as pessoas fazerem o que bem entendem e aplicar táticas coercitivas de punição. Aliás, gostaria de dizer que as recompensas são tão coercitivas quanto os castigos. Nos dois casos, estamos usando o poder sobre os outros, controlando o ambiente de modo a tentar forçar as pessoas a se comportarem do modo que queremos. Sob esse ponto de vista, o uso de recompensas brota da mesma mentalidade que preconiza o castigo. Esse é muito polêmico mesmo, né? Eu particularmente já me percebi sendo punida num contexto social pela forma de trazer as coisas, né? Querendo gerar essa conexão com o Davi, de não punir imediatamente determinado ato, ou não se utilizar de recompensas. Então, ultrapassar isso também é um desafio para o próprio adulto. Sim. Porque não punir os filhos, você é punido pela sociedade também. Uhum. Então, é necessário ter uma base de sustentação interna, como você bem trouxe aqui, do ressignificar da própria criança. Porque é desafiador você receber esse olhar. E aí parece que você está fazendo algo errado em não castigar a criança. E aí você é errada de não castigar.
Aquela célebre frase, ai, se fosse meu filho, já tinha tomado uns tapas. Uhum. Então, quais são as escolhas, né? E aí eu vou até trazer aqui, pergunta número 1. O que você quer que a criança faça de outro modo? E a pergunta número 2. Quais são as motivações que queremos que a criança tenha para agir como desejamos? Então, eu vou criar o medo, né? Então, eu vou criar o medo, e aí ela, pensando no modus operandi futuro, o que que eu estou contribuindo? Para que depois essa criança se infira num relacionamento abusivo. É pensar Uhum. longe demais, Marisa? Será que é pensar longe demais? Não, Porque de se forma alguma. o modus operandi de vivência, de sobrevivência é o medo, como que eu crio Uhum. recursos para me manter nesse mesmo ambiente que eu sempre vivi? Uhum. O medo. Sim. Então, E não só relacionamentos, relacionamentos abusivos, na verdade, de todos os aspectos. Melhor profissionais, dizendo, relacionais, de amizade, canais, exato. amorosos, de todos os aspectos. Nossa, eu expandiria até para, por exemplo, a gente viveu aí recentemente, viveu não, porque não acabou ainda, né? Mas os períodos mais críticos aí da pandemia, quanto medo instaurado. Hoje, a gente vivendo em plena era da informação. Quanto medo. Você vê uma notícia, lê só uma headline de um jornal e já toma partido de algo, já dá um medo de acontecer tal coisa, né? Enfim. Claro que tem outras coisas, né, que sustentam essa estrutura de desenvolvimento mesmo psíquico, mas não só o medo, mas quando a gente olha realmente para os nossos filhos, será que punir e castigar, como que a gente pode punir e castigar de uma maneira diferente, sabe? Porque assim, limites, orientação, né? As crianças precisam de limites. Não Sim. também não é deixar fazer tudo o que quer, mas assim, como é que eu lido com ação e consequência, né? Plantio e colheita, que não tem a ver com castigo. Nossa, e se a gente for entrar, ai meu Deus, tem coisas que me vêm na cabeça que aí é polemizar demais, mas até questões da própria religião, né? Não faz isso que Deus castiga. Nossa, essa frase, meu Deus do Não céu. faz isso que Deus castiga, né? Foi algo que eu sempre, depois, quando consegui amadurecer numa consciência da reflexão, mas como Deus pode ser tão maravilhoso? Como que Deus pode castigar sendo ele tão maravilhoso, né? Quer dizer, né? Como que isso acontece, né? E aí, assim, é a questão da consequência mesmo, né? De perceber a consciência de determinados atos e a consequência que vai advir disso. E às vezes nos modelos mais simples também, né? Aquela situação, por exemplo, se come toda a comida, aí você pode o sorvete, né? Uhum. Pode. Então, quer dizer, eu prefiro sempre que eu posso também, né, trazer essa consciência do que é importante. Para mim, é importante que você se alimente porque eu quero te ver com saúde, quero te ver saudável. E aí é mais importante que você tenha o alimento, que é a comida, e depois que você estiver bem alimentado, você possa comer outra coisa. Então, trazendo em pequenas frases, às vezes, essa consciência também, para que tenha essa reflexão, porque aí parece que eu só posso me alimentar de algo bom se eu fizer algo que não é tão bom, como Já comer, é um castigo, né? se comer não fosse bom, como se comer não fosse bom, mas eu só como porque eu vou ter o doce depois. Se eu crio uma Sim. consciência de que isso é importante para o seu crescimento, seu desenvolvimento, olha os seus dentes fortes, seus ossos, como você, eu falo isso, meu filho adora futebol, eu falo, filho, mas é importante, né? Ele come muito bem, mas às vezes é a questão do sono. Uhum. Quer dormir tarde, não tem limite. Se você não dormir bem, se seu corpinho não estiver descansado, ele não vai ter condições de correr. Então, é trazer uma explicação, às vezes, que, sabe? É só explicar. É por isso que educar é chato.
É porque demanda tempo, demanda Porque paciência. é tempo, é porque, tem hora que é porque, e os porquês não terminam, né? E E por ele isso que é segue na vida adulta. cansativo. Agora, se encerrar a conversa e falar porque eu tô mandando e pronto, acabou, é fácil. Acabou, encerrou a conversa, entendeu? Não, às vezes, ai, gente, eu não vejo a hora de chegar na parte À medida porque às vezes que eu precisa, né? Eu necessito. brinco que, assim, na minha gestação do meu mais velho, fiquei lá, primeiro filho, né? Passava a mão na barriga e ficava, ai, filho, a mamãe vai esperar você, tá pronto. A hora que você achar que é seu momento, você me sinaliza, vamos fazer um trabalho, né? Trabalho em equipe. Ali fazendo treinamento com ele, né? As palestras motivacionais durante a gestação inteira. E esperei. Já estava com, sei lá, 39, quase 40 semanas, engordei 26 quilos, não conseguia andar da sala para o banheiro da minha casa, era um apartamento pequeno, de 60 e poucos metros que eu morava, era um apartamento pequeno, e estava muito cansativo, eu já não aguentava mais estar grávida. Quem lembra, né, do 8º mês em diante da gestação, vai entender bem o que eu estou falando. E não dormia, né? Porque não dava para deitar, não dava. Aquela situação caótica de fim de gravidez. E aí a médica pediu para eu fazer um ultrassom para ver uma estimativa de peso dessa criança, até para viabilizar esse parto normal e tal, enfim. Processo lá. Gente, eu decidi, entendeu? Falei assim: ó, é o seguinte, criança, passei a mão na barriga a última vez nesse sentido, para ter uma conversa. Falei, é o seguinte, eu esperei você sinalizar até agora, com todo respeito. Agora a adulta sou eu. Eu vou agendar essa cesárea e você vai sair daí. E eu brinco que até hoje a minha relação com meu filho é assim: Fabrício vai fazer a lição, Fabrício vai tomar banho, Fabrício vai tomar banho, Fabrício vai fazer a lição. Fabrício vai fazer a lição agora. 1, 2, 3. Então, assim, eu espero. Tem uma hora que tá. Agora é assim, entendeu? Tem uma Mas hora que ele teve uma o parto chance. acontece. Mas ele teve a chance, ele teve espaço, deixei fazer o que queria, entendeu? Em francês se fala do cadre, né? Tem a François Adolto, que ela é uma, ai meu Deus, fugiu agora a qualificação da mulher, mas ela é uma especialista em educação infantil, enfim, esqueci. E ela fala que as crianças precisam do cadre. O que é isso? É como se fosse uma moldura. Ela tem toda a liberdade, tem, tem tudo o que precisa, mas existe uma borda, entende? Então você Uhum. pode escolher, você pode fazer o que você quiser, dentro destas opções que eu, enquanto adulta, te determino. E à medida que você vai crescendo, esse cadro pode ir se aprimorando e se ampliando, né? Mas esse é um conceito bem interessante.